E aí a gente tem os números da ausência do Maicon no Corinthians. Um cara que eu fiquei muito feliz quando foi contratado, um cara que joga muita bola, um cara que tem muito para agregar pro Corinthians, sem dúvida. Ninguém duvida disso. Mas é um cara que pouco jogou, velho. O Maicon tem 20 jogos pelo Corinthians. É pouco, velho. O Fausto daqui a pouco bate isso, que chegou outro dia. O Maicon tá sofrendo com problemas, tá sofrendo no departamento médico. A gente tá falando de 11 jogos consecutivos como desfalque, hein? É o atual período do Maicon. Esse é o intervalo desde o jogo de ida das quartas de final da Libertadores, quando quebrou o dedo do pé naquela dividida com o Thiago Maia lá do Flamengo. 11 jogos consecutivos como desfalque. Olha como... E eu imaginei que seria coisa pequena, né? Eu sou burro também, né? O cara quebrou um dedo do pé e eu achando que ia ser rápido. Mas é isso. Eu achei que ia ser um pouco mais rápido. Achei que a essa altura a gente já ia ter o Michael à disposição. Beleza? Então, é nesse contexto que o Michael já faz falta. A gente até esquece do Michael. E esquece do Michael muito porque o Fausto também encaixou muito bem no meio de campo. Mas agora é o Duqueiroz que desperta algumas dúvidas aí do torcedor corintiano, né? Então, imagino eu que o Michael, quando voltar, talvez volte já para essa sequência de jogos com o Atlético Goianiense, Cuiabá, Juventude e Atlético Paranaense. A gente acabou de mostrar um negócio, já esqueci, pelo amor de Deus. O Michael deve voltar para essa sequência de jogos até para pegar ritmo de jogo antes das finais contra o Flamengo. E imagino eu que a tendência é ele entrar nesse time no lugar do Duqueiroz, tá bom? Por mais que o Duqueiroz, eu goste muito do Duqueiroz, da temporada do Duqueiroz, sendo bem sincero. E tem o Paulinho na temporada que vem, que é o que o Enzo Soler tá mandando aí no chat, hein? Aí, olha esses próximos números aí, que eu acho que dizem muito sobre o que, cara, o que foi o Michael nos momentos decisivos da temporada até aqui, né? Ele tem um começo muito bom no Corinthians, muito bom, essa volta dele ao Corinthians. Faz 2 gols contra o Boca. Aqueles primeiros jogos dele, ele era o melhor jogador do time de linha. Era Cássio no gol e Michael na linha, assim. Cara muito acima da média. E é esse cara muito acima da média que a gente sabe que tá no banco aí, que vai reforçar o time do Corinthians, pelo menos até o fim da temporada, né? É quando ele tem contrato de empréstimo, pode ficar mais uma temporada, mas por enquanto que a gente trabalha é com a possibilidade dele ficar só até o fim do ano. 17 minutos foi o tempo de jogo de Maicon no mata-mata da Libertadores. Cara, você tem 4 jogos de mata-mata, né? Você tem 360 minutos disputados de mata-mata na Libertadores, porque o Corinthians caiu nas quartas de final. Desses 360, o Maicon jogou 17. Ele tava machucado, que foram os 17 iniciais do jogo contra o Flamengo, né? Ele tava machucado nas oitavas contra o Boca Juniors e se machucou de novo, justamente no jogo contra o Flamengo, nas quartas de final. Olha que merda isso, né? Que situação chata, mano. De 360 minutos, talvez da competição que você, em princípio, ele mais prioriza, que a torcida mais gosta, e você joga só 17, por questões físicas. Aí na Copa do Brasil, que é a competição que o Corinthians é finalista, que virou a competição mais importante do ano pro Corinthians, o Michael jogou 2 dos 8 jogos do Corinthians. 2 dos 8. Ele, em 6 jogos, ele não entrou em campo pelo Corinthians na atual edição da Copa do Brasil. Esse número me chamou a atenção, velho. Só 2. Jogou contra a Portuguesa do Rio, naquele jogo da volta, aqui em São Paulo. O Corinthians ganha de 2-0, o Corinthians joga muito bem esse jogo com o Michael em campo, e jogou contra o Atlético Goianiense naquele primeiro jogo da Copa do Brasil, quando perde lá em Goiânia, que ali o Michael estava recém-recuperado da lesão muscular que ele teve na coxa. Ele teve uma lesão muscular, recém-recuperado, jogou esse jogo contra o Atlético Goianiense, e aí na sequência já se machuca nos jogos da Libertadores, não conseguindo voltar para o jogo de volta 4-1 contra o Atlético Goianiense. Olha como ele pouco participou dos jogos decisivos, né, de Libertadores e de Copa do Brasil. E essa junção de muitos jogos como desfalque, de partidas mais espaçadas do Michael no Corinthians na temporada, ainda que tenha jogado muito bem no começo dele de Corinthians, fazem dele, na opinião da torcida, no quadro Notas da Torcida, do site Meu Timão, todo pós-jogo ali a torcida pode deixar o voto nos jogadores do Corinthians que entraram em campo, no técnico, no juiz. Ele é o 12º melhor jogador em 2022 do Corinthians, segundo a torcida. A média dele de notas é 5.5. Nos 20 jogos que fez. Ele só fez 20 jogos. Ele chegou já depois ali do Campeonato Paulista. Ele pega ali o começo do Brasileiro, começo da fase de grupos da Libertadores, comecinho da Copa do Brasil. Aí o intervalo de jogos, ele no meio do caminho entre as duas lesões, já tá lesionado de novo. E nesse período de só 20 jogos, ele tira uma nota 5.5. Que nem é tão ruim, tá? O Bambu, por exemplo, que é o pior, tem 2.9 de nota. O Cássio, que é o melhor, tem só um pouquinho mais ali, 1.5 praticamente a mais. 7.1. É o Cássio como líder. Aí tem uma turma ali. O Fausto, para efeito de comparação, o Fausto tá com 7.6 de média. E o Fausto tá jogando muita bola. Então, assim, eu tô falando isso para mostrar que o 5.5 não é necessariamente uma nota ruim, tá? A torcida do Corinthians é muito criteriosa. É muito chata no notas da torcida. E aí o 5.5 do Michael, na verdade, é uma nota boa. O Fausto, repito, tem 5.6 de média. E o Fausto, tá virando um dos melhores jogadores do futebol brasileiro. Então, esse 5.5 é uma nota boa, mas é o 12º ali do Corinthians. O Michael tem até futebol para engatar numa sequência, ainda mais agora que o time tá ajeitadinho, tem o Yuri Alberto, tem o Roger Guedes, tem o Renato Augusto. O Michael tem potencial para mais, né? Para ser um dos melhores do Corinthians, e não o 12º melhor do Corinthians. Eu acho que esses números resumem um pouco dessa ausência do Michael no Corinthians, sabe?
É um jogador que poderia entregar mais se não fosse esses problemas físicos nessa temporada, e gera-se agora com essa semana inédita de preparação. Você tem 9 dias, né, sem jogos, e aí você vai voltar a jogar só na próxima quarta. A expectativa por um Maicon voltando ao time do Corinthians, o Maicon reforçando o time do Corinthians.